Salve, salve, rapaziada! Mais um videozinho. Esse vídeo aqui vai especificamente para você, senhor novo treinador Hernan Crespo. Muito obrigado a todos aí que nos acompanham, né? Primeiramente, se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta aí, dá essa moral pra gente. Vai lá no Hypar, né? Pra gente crescer aí nessa mídia São Paulina. Muita gente concorda, não concorda, muitos amigos meus torcedores que acompanham, vê a nossa luta anual com o São Paulo Futebol Clube. Mas, Crespo, hoje eu vou dar o papo pra você, meu amigo. Quando você vem na entrevista aí, todo mundo sabe que a derrota do Flamengo tá no script, lógico. Mas somos São Paulo Futebol Clube. Também não dá pra jogar com medo sempre, né, Chiquinho? Não. Concorda? Não dá. Porque se a gente for jogar da forma covarde que jogou ontem, porque o time é melhor, estamos lascados. Aí quando pegar Palmeiras, então joga pipa. E temos Copas e uma meta a sair, por enquanto, da briga pelo rebaixamento. Só que, Crespo, vem comigo. Futebol não é só marcação, filho. Não é, eu tô falando pro Crespo, mas o Zubeldia tava aí também, a gente cansou de falar isso, né? Já bom bem claro deixar que nós não estamos atribuindo Não, ao Crespo a derrota de ontem. Estamos só dando um alerta para os próximos. É. Porque antes que alguém fale assim, pô, nós perdemos pro Flamengo ontem, tá? Pro Flamengo. E antes que alguém fale assim, pô, vocês foram amassados. Onde vamos? Só deu o Flamengo. Só que eu não posso deixar de esquecer, você torcedor, que nós fomos amassados e tomamos um sacode do Vasco no Morumbi, 3-1, com o Zubeldia. Isso. Então é Então, isso aí. Crespo, essa aqui é de amigo, porque queremos o seu bem e o bem do nosso tricolor. Pedimos a sua volta. Isso. Futebol, Crespo, ninguém é invencível. Acabamos de presenciar aqui algo que ninguém acreditava. Não. O Chelsea atropelou o PSG, um dos melhores times da década, do século, numa final. Não se acovardou. Ah, o PSG é muito melhor que o Chelsea? É. Mas o Chelsea foi lá e falou, não, a gente vamos jogar, vamos fazer, vamos contra-atacar, vamos atacar também, certo? Foi lá, 3-0 no primeiro tempo, campeão do mundo, e abraço. O Flamengo não é invencível. O Palmeiras não é invencível, nenhum time do mundo é invencível. Todo mundo dá pra ganhar. Só que quando você escala daquela forma bizarra, com medo, fica mais difícil. E eu vou falar pra você, Crespo, briguei com o Zubeldia, brigamos com os outros, mas Ceni, Dorival, os outros, nem você nessa primeira passagem tinha jogadores que tem hoje, ok? Lógico, não dá pra contar com o Lucas, que não tem confiança de jogar, Oscar. Mas, Crespo, você é um cara inteligente, você ganhou a Champions de lá, conseguiu tirar time de Cristiano Ronaldo, time de Jorge Jesus. Crespo, futebol é com a bola no pé. Você não pode só marcar. Você precisa de jogadores que, quando você tem a posse da bola, consiga te entregar algo diferenciado. Quando você escala André Silva, que você foi um exímio atacante. Você olha o André Silva, bizarro. Quando você abre mão de pontas, você praticamente matou os alas. Mata tudo e deixa. Sabe qual é o problema da escalação de ontem? Você deixa o Flamengo tranquilo. O Flamengo não precisa nem se matar para defender, nem pensar em defender. Não. Porque a sua escalação não leva a perigo o Flamengo. Então vem com o papai. Crespo, o futebol do São Paulo é 4-3-3. Não tem erro. Não tem erro. Você joga 4 partidas seguidas com essa escalação 4-3-3, 2 pontas de velocidade e habilidade. Luca Ferreirinha, Lucas Ferreira, quem que você quiser. Oscar de meia, a volância você escolhe. E na zaga tradicional, simples. Para quando você pode, lógico, a gente sabe que no Maracanã o Flamengo teria o domínio. Só que quando você pega a bola, você tem que levar um perigo para o adversário. Você tem que pelo menos deixar o adversário preocupado que possa sofrer um ataque. Agora, quando você tem Oscar, que não tem velocidade, Alisson, Marco Antônio, André Silva, que a natureza marca, Pablo Maia, esses 5 homens pra frente, os seus 2 alas são Enzio Dias e Cedric, você praticamente falou pro Flamengo, eu não preciso marcar, só preciso me preocupar em atacar e quando eu tiver a bola no pé. Então, aprenda isso, 4-3-3. Eu sei que falta hoje umas peças no campo, no elenco para você talvez fazer isso, mas você tem que tentar achar uma alternativa, nem que seja na base, nem o São Paulo precisa jogar pelas pontas
e rápido, porque esse esquema cansado de toque de bola o tempo inteiro e toque para trás, a gente já cansou de ver que há 1, 2 anos não deu resultado. Ok? É só comigo. Vem comigo e eu falo mais um pouquinho daqui a pouco para E acrescentar. galera, e é o seguinte, eu sei que muito torcedor de São Paulo, eu não vou levar o jogo de ontem em questão disso, mas no esquema 3-5-2, eu sei que muito torcedor do São Paulo, ele se ilude muito com o esquema 3-5-2, e aí os caras falam, mas Chiquinho, 3-5-2 não é que deixar de estilo ofensivo. Beleza. Mas a melhor era que nós fizemos em 2006, 2007, 2008, no esquema de 3-5-2 com o Maurício Ramalho, olha quem eram os laterais. É isso só que eu quero dizer. Hoje, o São Paulo jogando um 3-5-2, São Paulo não tem laterais para ser ala. O Vitor fez uma colocação e eu vou resumir ela num ponto ontem. Os atacantes do Flamengo ontem ficaram ali na pressão. O Wesley não foi lateral, o Wesley foi um ponta direita. O Alex Santos machucou, entrou. O Ayrton Lucas virou um ponto, mas virou um ponto esquerda. Por quê? Eles não precisaram se preocupar em marcar nunca. Por quê? Porque só tinha André Silva. Porque os alas do São Paulo não são alas habilidosos de drible, não tem velocidade e não são alas que chegam até a linha de fundo. Então não dá para você jogar. Porque quando você joga numa linha de 3-5-2, os seus dois alas têm que subir até lá embaixo para fazer campo. O cara tem que ir no meio de campo e chegar no ataque para fazer triangulação. E eles não fazem. Então não tem condições. Só que ao mesmo tempo, quando você não tem, vamos dizer, vou pôr nome aqui, Ferreirinha, vou pôr Ferreirinha, pôr Luca, vou pôr Henrique Carmo, moleques, vou pôr Lucas Ferreira, não tem o Lucas, beleza. Quando você não tem cara de ponta, numa linha de 3 atacantes, seja com centroavante ou 2 pontas, você não oferece nenhum risco ofensivo contra o adversário, porque você não tem escape de velocidade. Porque um exemplo, bola no Enzo Dias, dá no Ferreirinha, Ferreirinha parte, o Enzo vai ter uma triangulação. Quando você não tem Ferreirinha, o Enzo dá para o Oscar olha e fala, para quem que eu vou passar a bola? Porque tá Pablo Maia marcando, o Marco Antônio e o Alisson. E esses 3 jogadores, vem cá, não tem qualidade de distribuição de bola. Não tem assim top, entendeu? Tem bom de desarme, correria, mas se não der certo, acabou. Então tem que voltar e entender isso. Num 4-3-3, talvez um 4-4-2, de acordo com. E outra coisa, Crespo, onde você chegou, no meu ponto de vista, chegou, eu não vou ficar aqui matando o jogador, mas assim, deu para se ver que você não tem ala, deu para notar claramente que Sabino não tem essa qualidade de saída de bola que todo mundo acha que tem. É ruim, é fraco, não serve para marcar consulta aqui no BS, que não marca nada. É a realidade. Os caras fizeram o que quiseram do lado dele, lá em cima dele, do Enzo. André Silva, desculpa. Desculpa, galera, não tem condições, não dá, é muito fraco como jogador, pode ter número, não dá para ser o cara que vocês criticavam o Caleri. O problema é quando a bola vai no pé, gente. É o que a gente está analisando, que a gente analisa quando falta no jogo, a bola vai no pé do Ian Francisco, que tem uma certa qualidade para dominar, achar um passe, algo diferente. O André Silva não consegue. Ele não domina uma bola, ele não ganha um pivô, ele mata no peito, parece um paredão, volta, sabe? E quando ele conseguiu dominar a bola, onde ele escorrega. Então, assim, dá para ver que esse esquema, se continuar, vai ficar preocupante para o São Paulo. É isso que a gente quer dizer. E é assim, lembro, a gente bateu muito na tecla e fala que, lógico, às vezes tem a desculpa, né, desse presidente fraco do São Paulo, horroroso, o pior da história. Mas quando a gente bateu na tecla aqui durante, pelo menos no começo do ano, que a gente tinha jogadores para jogar dessa tal forma que o torcedor tanto espera, dispensa o William Gomes, dispensa não, vende por uma preço de banana, aí vem o presidente e fala assim, o William Gomes ainda não é tudo isso, e o treinador falou que não queria contar com ele. Um treinador fraco, que a gente já sabia que a qualquer momento ia cair, já deveria ter caído, né? Não ia contar com ele. O Elton Rato foi embora, beleza. Foi pro Vitória, o treinador não quer contar com ele. Hoje, chega um novo treinador, cadê o ponta direita? Não tem. Cadê a merda de um jogador para jogar na ponta direita? Não tem. Não tem. Por quê? Porque o fraquíssimo antigo treinador dispensou 2 jogadores que poderiam jogar por ela. Não tô falando que os caras são craques. Mas que, pô, faz
Jogaram a vida inteira naquela posição. Posso acrescentar mais um pouquinho? Pode. Tentar continuar? Vou dar um exemplo para você. Sei que você vai vir aqui depois no comentário e me criticar. Moreira, lateral direita. A Moreira só se machucava. Será que era o Moreira que só se machucava ou o departamento De médico, merda, de fisiologia, merda. fisiologia, fisioterapeuta? Porque lá no Porto B ele não tá se machucando, ele tá jogando tudo. Todos os jogos aí tá jogando. Mas o Moreira, aí você fala para mim, com sinceridade, você acha que Cedric é o... Uhum. Então, eu falo assim, que Cedric tá entregando em campo que Moreirinha não podia ter entregado e seria mais barato, porque te daria venda futura. Erros que também tá. Mas por quê? Porque Moreirinha também foi um que o treinador Zubeltinha falou que não queria contar. Então, essa é a preocupação foi- quando eu entro muitas vezes e digo, eu fico preocupado quando vem treinador e fala, eu não quero esse, quero outros caras. Essa é a preocupação. Esse é o erro da gestão, porque ele dispensou molecada, trocou por jogadores velhos e que não conseguem entregar o que a gente espera. Ah, o Matheus Alves foi vendido. Aí um ano de salário do Oscar paga o que recebeu pelo Matheus Alves. E o Oscar não tá E o Oscar entregando não- desde quando chegou, não entregou E o nada. Matheus Alves, um E que moleque o Matheus novo, Alves, mais vigor. fisicamente, mais vigor, promissor, poderia estar entregando mais. Então, ó, Casares, merda, péssimo presidente, Horroroso. vai lá, fala, Vitória, daqui, devolve o Eric. Ah, tem que pagar uma multinha? Paga e sabe-se lá quanto você paga. É assim que você trabalha, sabe-se lá quanto você vai pagar. Mas traz o Eric. É uma opção a mais. Ah, o Eric é ruim, muitos youtubers aí. Cara, entenda uma coisa, gente. O São Paulo precisa de característica. Não é pra colocar o Eric ali no jogo e ele acabar com o jogo. Tem um problema também nessa mídia. Acaba com o jogador. Essa é um pouco dessa alternativa. Eu critico também, não vou dizer que eu não critico, mas eu vou dar um exemplo. Estava vendo uma live ontem, não vou citar o nome aqui numa live, e de repente o cara virou e falou assim, Ferreirinha, sou Paulinho, Ferreirinha é tudo, virei fraquinho, tal, não sei o quê, toma decisões erradas. Aí eu quase que eu falei, peraí, só que é o seguinte, me dá um cara que tá jogando bem no São Paulo, mas Ferreirinha foi o cara que conseguiu um empate com a Aliança, Ferreirinha que Botafogo. Por quê? Porque é um jogador que, por mais que ele não seja craque, mas é um cara que dentro de campo, num momento, numa jogada, ali ele dá um drible, dá um corte, faz um gol, dá um passe. Só que assim, o esquema também não ajuda. Agora, quando você não tem Ferreirinha, quando você não tem Eric, quando você não tem Lucas Ferreira, que também não é tudo isso, mas beleza. Quando você não tem o Luca lá, você tem um time que você viu ontem, não tem velocidade nenhuma. É lento. E aí eu falo assim, eu sei que o esquema do Crespo, o Crespo gosta também de um estilo do jogo hoje, de ter a posse de bola. Mas você tem que ter a posse de bola. Não é entre zagueiro. Não entre em zagueiro, no ataque, igual o Flamengo fez contra o São Paulo. Você precisa ter a posse de bola com qualidade, entendeu? E para isso, você precisa ter jogadores de escape e de velocidade. Aí Casais, vai lá, pega o Eric de volta. Você mete o Ferreirinha na ponta, o Eric no outro. Dois caras que tem velocidade, o drible, não são cintura travada, consegue pelo menos conduzir a bola um pouco, vira a bola, tem uma boa finalização e você tenta alguma coisa. Você vai ter jogadas pelas linhas de fundo, consegue triangulações entre os pontas e o meia e o lateral. Então, cara, Crespo, essa é a dica que eu te dou. Sobe o Mike, põe pra jogar já alguns jogos. Não tô falando que ele precisa ser titular. Põe pra jogar, pra gente ver. Põe o Mike, mistura essa velhice que o São Paulo se tornou com a molecada da base. O torcedor São Paulino entende a situação tá complicada porque esses canalhas aí acabaram com o clube. Mas também não é situação para o São Paulo ser rebaixado. Não é time para o São Paulo ser rebaixado. Mas com o futebolzinho que tá, provavelmente. Então, é isso que eu te peço, Crespo. Pedi a vida inteira pro Zubeldia aqui, até cansar e pedir a cabeça dele. E eu tô pedindo para você. 4-3-3 com 2 pontas. Dá chance pra molecada. Dá chance pro Ian Francisco, pro Mike, pro Luca Ferreira. Tenta ver se tem mais alguém na base. Rodriguinho, Negrútico. E mescla ali quando você puder mesclar. Contra o Flamengo é difícil, não é besta. Contra o Palmeiras será difícil. Mas também não posso abdicar de jogar. A gente não pode abdicar de jogar porque ninguém é invencível. Vimos hoje na final da Copa do Mundo. E ó, eu digo mais. O Eric não é tudo isso, o Ferreirinha não é tudo isso, o Ian Francisco não é tudo isso, o Matheus Alves não é tudo isso, o William Gomes não é tudo isso. Cara, se virasse há 8 meses atrás, Dembélé não era tudo isso. E hoje provavelmente vai ser o melhor do mundo. Doué, você não ia conhecer. Nunca nem ouviu falar o nome do Doué.
certo? Vitinha, você nunca ouviu. Só que quando o time encaixa, todo mundo consegue jogar bem. Aí você olha, Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo. Precisa muito. Lateral esquerdo do PSG, Nuno Nuno Mendes, ninguém nem não jogava. Tá isso. Você nem sabe. Chelsea mesmo, o Costureira lá, Quem? o lateral direito. Cucurella. Olha aí, para você ver. Só que o que a gente quer dizer, que eu vou dar O uma estilo declaração de rapidinho. jogo. Outra coisa é o seguinte, galera. Por quê? É o seguinte, não estou falando que o 4-3-3 vai ser a solução. É que eu estou preocupado que nesse 3-5-2 é preocupante. Mas começar a montar esquema e jogar diferenciado com velocidade. Por quê? Porque o time do São Paulo já está. Porque Enraizado. se você, eu não tenho dinheiro. São Paulo não tem dinheiro, eu sei. Mas se eu sou presidente do São Paulo hoje, se eu assumo o presidente do São Paulo, ficou assim. Hoje eu chego para o jurídico e falo assim, fala para mim quais condições que eu posso fazer e rescindir contrato e mudar um monte de jogador para mudar a mentalidade. Porque o problema está sendo a mentalidade do jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo é apático. Jogador de São Paulo, mentalidade dele está fracassada. Eu falo mesmo, falei isso desde, é só ver a falta que ia bater 35 olhando para a cara do Oscar. O time do São Paulo não tem energia, sabe? Não tem aquela cana que você vê que parece que os caras estão pilhados, não. Os caras já entram morno, toque de bola para trás, não estão preocupados. Esquema que estava antigamente com o Zubeldia, se fizer 1-0, acabou o futebol, acabou o jogo, entendeu? E a gente precisa mudar. Então, usando a molecada, mesclando, vai dar certo ou não, mais arriscando e montando. Isso é para agora, né? Para agora. Porque fica preocupante. Porque a gente sabe todo o problema da gestão e eu falo um grande erro da gestão. Vamos lá. Machucou Lucas, machucou Oscar, machucou Caleri. Aí você usa Matheus Alves, você usa Lucas Ferreira, tinha William Gomes, a molecada jogou. De repente, pega o quê? Manda a molecada, vende a molecada e vai compra um monte de jogador com idade já, e aí agora a molecada vende, você pega e a conta não fecha. Por quê? Porque você vendeu o Matheus Alves por 30 e poucos milhões, você gasta isso anual com os caras. Você vende o outro moleque lá, o William Gomes, você gasta esse salário com o Lucas. E aí você pega a Sede, você pega a Endel, renova com o Gustavo, aí tem o André Silva, que não estão entregando e você está gastando muito mais do que você gastaria com a molecada e o dinheiro que entrou com a molecada não cobre o gasto. Por isso São Paulo está devendo. Então a conta não está fechando, está errada. Se o uso da base na hora foi necessária, continuaria com ela. Não era necessário vender o Matheus Alves. Não tem, sabe por que você está vendendo o Matheus Alves? Porque assim... Porque vai dar um rombo e você precisa cobrir. O Oscar vai te dar. Se o Lucas, eu já falei que eu não desejo isso, teve uma postagem, mas se o Lucas não voltar e tiver que fazer cirurgia, são aí 5 meses, são 10, 12 milhões que você... Então é isso, é um risco que corre. Mas foi o erro de planejamento de uma diretoria que, de marketing, quer enganar o torcedor dizendo estou montando um time competitivo e esqueceu dos gastos. Errou totalmente. Então, Crespo, presta bem atenção aí. Esse esquema que você montou não dá para jogar com essas alas. E lembre-se, ninguém é invencível no futebol. Só que se você no futebol, você é feito também com a bola no pé. Se você optar só por jogadores pensando em marcar, acabou. Vai acontecer o que aconteceu ontem. Então, é isso, rapaziada. Depois de ver essa final aí, desde ontem eu tô pensando, olhando, e eu fiquei indignado, cara. Não é porque perdeu, não é nem a forma que perdeu. É do comportamento do São Paulo entra, a escalação que entra. E aí eu tô cansado de ver o São Paulo só se preocupar em marcar. Escalar jogadores com preocupação de marcar. E não tá sendo porque tem a bola no pé. Hierarquia, fila. Não existe isso. Tem que escalar os melhores. E exemplo rápido aqui para dizer. Lembra do Alianza Lima? 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro São Paulo. Vai voltar o segundo tempo, você vai falar. Vai fazer 3, vai matar 4. O técnico foi lá, tira a Ferreirinha, tira tudo, recua, o time vai lá, empata. Isso foi vários jogos. E eu espero que o Crespo não mude a mentalidade, porque o que viu ontem em campo não é pela derrota do Flamengo, mas pelo do jeito que eu tenho fé que o Crespo vai conseguir. Eu acho que ele é capacitado para isso. Mas precisa também. E outra coisa... Esse não vem dica de fora também, né? Outra coisa, Crespo, para mim encerrar, a minha...
No São Paulo Futebol Clube, esquece hierarquia. Não Esquece. tem ninguém ganhando nada aí, pô. Esquece hierarquia, porque eu não tenho um ídolo lá. E dentro eu não tenho ídolo. O Oscar pra mim não é ídolo, o Lucas pra mim não é ídolo, o Luciano não é ídolo. Ninguém é ídolo aí pra mim, tá? Aí, são jogadores de futebol que são pagos pra estar lá e ganham muito bem. Então é o seguinte, esquece hierarquia. Ah, mas é que eu não posso pôr fulano porque tem um na frente. Esquece. Coloca quem jogar a bola. Quem joga a bola. Porque se você falar pra mim, como eu ouvi, tem aqui, eu não posso colocar Rian porque eu tenho André. Não! Tem que colocar quem jogar a bola. Isso. Quem tá melhor, beleza? Fechou? Esquece esse negócio de Então, hierarquia. tamo junto, rapaziada. Uma ótima semana pra vocês. Lembrando, a gente volta aí terça, quarta-feira. Terça-feira, Fechou? quarta-feira tem Bragantino, né? Isso. E com fé que já treinaram hoje, viu? Não. Tem que treinar todo dia. Não, É tem. isso. Enquanto vocês não ganham. Mérito, se vocês jogarem bem, ganhar uma folguinha. Não ganhou, vamos trabalhar pra corrigir os erros, tá certo? Fechou? Então tamo junto, é nóis. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, comenta aí. Até o próximo vídeo.